perguntou, então vocês são portugueses? Perguntavam para os pescadores galegos e tal. Vocês são portugueses? E um dos pescadores respondeu, nós cá não, senhor, nós somos poveiros. Há 120 ou 130 anos, era-se poveiro. Ou era-se galego, ou era-se lisboeta. O resto, as pessoas, eu nasci na Beira Alta, na aldeia, a maior parte das pessoas da minha idade nunca saíram de lá. Eu, a primeira vez que vi uma lâmpada elétrica, já tinha quase 20 anos. Bom, isto para dizer que, de facto, essa ideia de pertença à terra onde vivemos, ou à terra para onde vamos, para onde migramos, mas algum tempo em França, é de facto algo que tem que desenvolver-se com os conhecimentos que vamos adquirir, mas também com as pessoas com quem convivemos. No caso dos três convidados, eu tinha 3 perguntas para fazer. Sei que têm trabalhado na área do humor, na banda desenhada, os cartoons, no caso do Rui Cardoso Martins, eu sei do seu trabalho com a contra-informação, mas gostava, por exemplo, muito das suas crónicas intituladas Revolta sobre ela. E aí já não era o humor que entrava, pelo contrário, era a vida. Às vezes entrava. Às vezes entrava. Mais normalmente entrava nos tribunais, no tribunal, etc. Aliás, eu acho que a sua formação era na área jurídica, ou direito. Pensava eu, antes de conhecer, por a leitura que fazia dessas crónicas, mas vejo que não. Quem é da área de direito é sair Teixeira da Mota que faz as crónicas ligadas também ao mundo judicial e aos tribunais, mas no seu caso era outro tipo de intervenção. Mesmo o programa nacional, que é dirigido pelo meu professor, efetivamente tem uma intervenção que não tem quase nunca a ver com o humor. Portanto, isto leva-me a 3 perguntas. Não é só no humor que se pode escrever, se pode criar, etc. Efetivamente, a intervenção que os três têm tido, ou vão ter, cartoons do inimigo público, no António, são uma contundência quase sempre. Quase nunca me fazem críticas. Porque são críticas sociais, políticas, de uma enorme subtileza, muitas vezes, mas muito enorme. Não sei se está de acordo comigo. Sim, quer dizer, aquilo que a gente chama humor, eles são mais especialistas nesse sentido, pelo menos também enquanto pensadores disso e conhecedores. Mas eu acho que o cartoon político, ou seja, aquele cartoon que se debruça sobre um assunto da atualidade, não é necessariamente um desenho para fazer rir. É uma opinião sobre forma desenhada, não é? E nesse sentido, por exemplo, é uma das conversas que eu e o Nuno já tivemos. Por exemplo, a mim geralmente não me dá graça alguém que se levanta e que diz coisas para eu me rir. Ou seja, a ideia de um piadista, de alguém que diz coisas para se rir, a mim geralmente não faz muito para mim, não me faz rir muito, não é? Aquilo que no exercício do humor realmente me cativa e me prende é quando alguém consegue dar a volta e mexer em qualquer coisa que é aquilo que todos nós conhecemos e que nós sentimos e que nós vemos, mas que nos dá de repente a ver de uma outra maneira. De resto, eu acho que é aquilo que o bom humor faz, é a capacidade de virar de pernas para o ar, de mudar completamente a maneira de nós olharmos para um assunto. E muitas vezes o que nos faz rir é isso, é esse virar de pernas para o ar. Só que quando esse virar de pernas para o ar não é só uma ideia formal de virar de pernas para o ar, mas é, através do virar de pernas para o ar, deixar-nos a pensar realmente acerca de qualquer coisa, isso é fantástico. Claro que é isso que eu, por exemplo, tento no exercício do cartoon. Agora, como é que eu ia dizer, quando se trabalha, não tanto no meu caso, que trabalho só para a imprensa, mas como o Rui ou o Nuno, que trabalhavam para a televisão, que tem um universo de
público extremamente vasto, é claro que a gente sabe que tem uma arma na mão, não é? E portanto, que se está a passar uma determinada mensagem, que se está a comunicar qualquer coisa, a veicular uma opinião de uma determinada maneira. Ainda agora à chegada estávamos a falar de uma coisa que eu não vi, mas um deslize linguístico ou de expressão que o Nuno Artur teve em direto e que merece logo imediatamente um feedback, um comentário. É claro que nos chegamos à frente, não é? Mas eu acho que a gente tem que se chegar sempre à frente. Eu procuro trabalhar, enfim, naturalmente, desde que acabou esse programa, não escrevo propriamente humor. E quando falou há pouco das crónicas do Levante Sorrel, aliás, aproveito para dizer que é provável que volte a fazer, para ver mais ou menos os resultados da troika nos tribunais com pessoas simples. Mas eu costumo dizer, até já houve um bocado de chavão, que o humor não é aligeirar, é aprofundar. Nesse aspecto, eu acho que aquilo que o António Jorge faz é o humor. Talvez chama-se humor ácido, humor negro, humor contundente, mas não deixa de ser humor, porque há muitas expressões, muitas formas, muitas técnicas, muitas abordagens. E eu não consigo ver o humor retirado da tragédia também. As coisas são orgânicas. Nós rimos e choramos ao mesmo tempo, ao longo do dia. Eu acho que as coisas não estão ligadas. A literatura, aliás, é isso tudo. Que quanto mais humor e quanto mais tragédia misturadas, mais rico é o objeto artístico, por assim dizer. E o objeto artístico transforma-se sempre numa coisa que intervém em quem lê e quem vê. Pois, eu continuo a gostar. Há coisas, às vezes, cómicas, tão simples e tão infantis. Eu acho que os humoristas são sempre um bocado infantis. E às vezes o que me faz rir mais é o que eu não estou à espera. Mesmo que eu não estou à espera. E às vezes são coisas muito simples. Mas, quando trabalho profissionalmente, eu partilho a opinião deles. O que é realmente bom é quando se consegue fazer uma piada e, ao mesmo tempo, essa piada desmonta uma situação. E às vezes nem é a piada, é de repente a gente perceber um mecanismo pelo lado do humor. E isso, de facto, é o melhor que nós podemos ambicionar quando trabalhamos. É fazer rir as pessoas e, ao mesmo tempo, ter desmontado um brinquedo para ver como é que ele funciona. Perceber, olha, isto era assim. Eu, às vezes, certos caricaturistas fazem-me ver coisas que eu não chegava lá pelo lado sério. Quando há um determinado cartoon que mostra uma coisa, eu olho e digo, exatamente, é isto mesmo. Não sei, um texto de 10 páginas não diria melhor do que este desenho. E é essa capacidade que o humor tem. Às vezes um cartoon, quando falámos nos Monty Python, que são muito os nossos inspiradores. Aquele filme maravilhoso dos Monty Python, que toda a gente, se não viu, devia correr a ver, que se chama A Vida de Brian, que é a história de um tipo que nasceu no mesmo dia que Cristo, só que não estava ao lado. É um filme absolutamente divertido, mas que fala de tantas coisas, tantos problemas. Por exemplo, agora, a propósito da política, esse filme tem uma cena em que os tipos da frente palestina do povo estão a tentar lutar contra os romanos que estão a ocupar a Palestina. Mas quem são os principais inimigos dele? Não são os romanos, são os tipos da frente do povo palestino e depois frente do povo da Palestina. Ou seja, é uma paródia ao sistema político. Muitas vezes esquecemos o verdadeiro inimigo e estamos preocupados com os tipos que defendem exatamente o mesmo que nós, mas que são nossos rivais porque eles é que querem ser os verdadeiros defensores. E nesse filme, eles fazem isso de uma maneira hilariante. Ou a cena final desse filme, por exemplo, quando temos todos os crucificados, vão ser crucificados e vão morrer crucificados. E de repente ele está muito triste porque vai morrer crucificado e há um tipo ao lado que lhe diz: anima-te, vê sempre as coisas pelo lado bom da vida. E acabam todos a cantar uma canção. Todos crucificados a cantar. É uma imagem extraordinária. E, para além de muito divertido, é uma espécie de... mostra muito o sítio onde nós estamos. É como se estivéssemos todos, às vezes, crucificados. Mas, no fundo, é divertir-nos. É isso que faz o humorista. Alguém quer